Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ex-juiz federal João da Rocha Matos é condenado por lavagem de dinheiro e os 19 milhões de dólares que ele depositou na Suíça serão repatriados. E veja também nesta edição. Presidente Dilma faz reunião com ministros um dia após nova manifestação no país pelo impeachment e o fim da corrupção. Ex-deputado André Vargas e o irmão se reuniram 28 vezes com o doleiro Alberto Youssef. Em Goiás, ministros da Fazenda e da Agricultura anunciam alta de juros para a compra de insumos agrícolas. Crescem as exportações do café brasileiro. No mercado interno, o consumidor reclama dos preços. Eu levava 250 gramas, que para quem levava 500, não dá. Casos de dengue aumentam 240% este ano e uma campanha da TV Cultura orienta para a prevenção da doença. Cubanos comemoram nova etapa das relações com os Estados Unidos e o presidente Barack Obama vê um futuro promissor. O uruguaio Eduardo Galeano, autor de As Veias Abertas da América Latina, morre aos 74 anos. E a Alemanha dá adeus a Günter Grass, Prêmio Nobel de Literatura. E a dupla das segundas-feiras está aqui ao meu lado o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp que está aí na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Governo tem reação discreta diante dos protestos deste domingo. De volta da Cúpula das Américas, no Panamá, Dilma Rousseff inicia a semana de olho no ajuste fiscal. A presidente se reuniu com o vice Michel Temer, além de 9 ministros e dos líderes do governo na Câmara e no Congresso, para avaliar os impactos da manifestação. Segundo a coordenação política, o governo precisa manter-se atento à voz das ruas. O governo precisa verificar exatamente quais são as várias reivindicações e atender essas reivindicações. É isso que o governo está fazendo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso rebateu as críticas feitas aos partidos de oposição, apontados como organizadores dos protestos. Segundo o FHC, o movimento tem dinâmica própria. Pelo Facebook, o Partido dos Trabalhadores chamou a militância para reagir contra os protestos. Com o trocadilho, aceita de uma vez. A frase foi a mais comentada do domingo no microblog Twitter. As polícias militares contabilizaram cerca de 700 mil pessoas nas ruas de 24 estados e do Distrito Federal. Quase metade do número registrado nos protestos de março. Como no mês passado, apareceu uma minoria que defende intervenção militar. E um flagrante da revista Isto É. Esta senhora teve a bandeira pró-Dilma arrancada por um manifestante que saiu andando na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 63% dos brasileiros apoiam o impeachment da presidente. Os ventos estão soprando e eu estou sentindo que a Dilma está caindo, hein? Está caindo. Cuidado que a Dilma está caindo. Mas o combate à corrupção foi o principal motivo dos protestos. Se a Dilma for culpada, pague por isso e que o povo continue defendendo a nossa pátria. Aqui no Recife, a manifestação aconteceu em uma das principais avenidas da capital pernambucana, a Avenida Boa Viagem. Muita gente fez questão de vir de verde e amarelo para protestar contra o governo Dilma Rousseff. Roubo demais, meu filho. A Petrobras, saúde, tudo, só roubo, só roubo. Aqui em São Paulo, a Avenida Paulista e as ruas de acesso foram fechadas para o protesto. Muita gente vestindo as cores da bandeira e segurando cartazes pedindo o fim da corrupção. Um Brasil com mais hospitais, mais escolas, pessoas mais cultas, que tratam as pessoas com mais dignidade, que não tratam as pessoas com mau jeito, sabe?
Muito bem, Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Bom, o resultado foi recebido com alívio pelo governo federal. Você acha que esse protesto se esvaziou, está enfraquecendo? O que você acha, Villa? Não, o protesto está indo muito bem. Inclusive, encontrei dezenas de espectadores aqui, telespectadores do Jornal da Cultura, e que elogiaram muito sempre todo esse trabalho plural, democrático, que é feito aqui no Jornal da Cultura. Bem, é necessário ver que tinha 275 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo a Polícia Militar. A terça-feira passada, o PT tentou fazer uma reunião em São Paulo, reuniu 300 pessoas. E os caras têm a cara de pau de dizer que 275 mil é um fracasso. Então, ali ficou claro. Outra vez o bom humor, outra vez a alegria, o verde e amarelo, ao mesmo tempo a raiva, a indignação, o asco com a corrupção. Quer dizer, aquilo foi bonito. Todo mundo é protagonista. Ninguém vai para aplaudir. Não, as pessoas partiram. Foi um espetáculo de civismo, de cidadania, mais um grande exemplo para o Brasil. Eu estive lá, assim como estive no dia 15. E quando você vê, William, a pesquisa Datafolha, 63% dizem sim sobre o impeachment da presidente. 62, cerca de 2/3 da população. Por quê? É o governo com o maior número de acusações de corrupção na história da República. Precisa ter coragem de falar, não ser banana, de ficar falando do cara que bate carteira. Não, é esse governo. Tem de pôr o dedo na cara. O antecessor, aquele que está em São Bernardo do Campo, que criou a quadrilha do Petrolão, e essa senhora que continua. Então, tem de dizer, não tem que ter vergonha. Aqui não tem censura. Aqui tem as pessoas que são responsáveis, como eu, pelo que eu digo. E pegando a mesma pesquisa e concluindo, William, Datafolha, 13% dos brasileiros, 13%, consideram ótimo e bom seu governo. Ela só está na frente de Fernando Collor no auge do impeachment, isso no final de agosto de 1992, início de setembro. Isso se espalhou em 25 unidades da federação, centenas de cidades, sem nenhuma organização partidária, sem sindicatos, isso é muito importante, foi a auto-organização da sociedade civil, isso é importantíssimo, num país que sempre agiu impulsionado por partidos. E outra coisa, o Congresso em 92 usou as ruas, agora é o contrário, é as ruas que pressionam democraticamente o Congresso. E o meu receio é que a oposição parlamentar traia as ruas. O seu principal líder, eu estou de olho nele, porque em 2005 traíram. E deu no que deu. Só que agora é uma situação econômica gravíssima. Então eu estou de olho. Eles não vão dar de gigolô das ruas. Não fizeram nada. Sequer tiveram a coragem de aparecer na Avenida Paulista. Então eu estou de olho nos fracos e nos covardes dos dois lados. Que nós vamos acabar com o projeto criminoso de poder. Vamos sim. Eles não passarão. Nós vamos vencer e construir um grande país. Eles são traidores da pátria. E nós amamos o nosso país. Ayrton Soares, boa noite. Você acha que faltou uma bandeira concreta em relação às demandas das pessoas, no dia a dia das pessoas, como ocorreu em 2013, nas manifestações? Acho que a coisa ficou muito mais... Eu estive lá. Eu estive lá porque eu estava levado por uma curiosidade de saber como é que estava essa organização dos grupos de extrema-direita que querem a volta dos militares. E tive uma grata surpresa, porque embora eles tenham colocado 3 carros de som, pouquíssimas pessoas estavam ali em torno dos discursos que faziam os que defendem a volta dos militares. Isso, para mim, foi uma constatação muito boa de que a maioria das pessoas que estava lá evitava ficar próximo até desses carros de som. Evitavam ficar... Passavam, eles passavam sempre de um lado do outro, mas evitavam... Isso, para mim, foi um bom resultado. Agora, eu acho que essa campanha que se faz nas ruas hoje, ela consegue aglutinar muito em torno da luta contra a corrupção. E aí, então, a procura de se identificar a corrupção com o governo PT e com o presidente Dilma. Não é? Mas eu senti falta ontem nas manifestações, aliás, no discurso que eu ouvi, até do pessoal mais organizado, que é esse do Vem para Ruas, é o seguinte: eu não vi nenhuma manifestação acerca dessa corrupção absurda que envolve a Receita Federal, que envolve o CARF, esse Conselho de Recursos lá da Receita Federal. Porque só aí, nesse processo, são 19 bilhões, William. E, de repente, saiu isso dos jornais. Ninguém mais fala nisso. E envolve milhares e milhares de pessoas, grandes grupos econômicos, desde banqueiros, desde industriais, da indústria automobilística. E olha, é uma coisa absurda. Isso vai ser o maior escândalo, sim, do mundo. Porque, segundo 90 processos que chegam nos 9 bilhões, você imagina com 500 processos.
A projeção vai chegar a 670 bilhões, que significa quase 300 milhões de dólares, bilhões de dólares. Quer dizer, é uma coisa inexplicável. Faltou isso e me pareceu uma coisa mais dirigida, principalmente nas pessoas mais raivosas. Eu vi que tinha 78% dos que votaram, pesquisa Datafolha, sempre é discutível, 78% que votaram no Aécio estavam lá na manifestação. Acho que aproveitaram também para dar um troco, porque sentiram que o Aécio fez um discurso, a Dilma fez outro, e a Dilma não cumpriu o discurso que fez o contrário. Então, foram lá para dar um troco. Eu acho que foi uma manifestação correta. Acho que esse impulso que as ruas estão dando para essa luta contra a corrupção leva força ao juiz Moro, leva força aos tribunais, leva força aos que investigam a corrupção. E isso é o que eu vejo mais salutar nessa mobilização de rua. Operação Lava Jato, o ex-deputado federal Pedro Correia é transferido para Curitiba e o juiz Sérgio Moro acusa o Ministério da Saúde de omissão. Escoltado e sem algemas, Pedro Correia saiu de Pernambuco pela manhã e chegou à carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 2h da tarde. O ex-deputado federal já cumpria pena em regime aberto pelo processo do Mensalão. Agora foi citado por Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, como beneficiário de R$ 5.300.000 em propina. A defesa de Correia só vai se pronunciar após analisar o processo. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, declarou em despacho que o Ministério da Saúde omitiu uma reunião entre o ex-ministro Alexandre Padilha e o ex-deputado André Vargas, preso na última sexta-feira. No encontro, eles teriam discutido a produção de remédios em parceria com um laboratório comprado pelo doleiro Alberto Youssef. Segundo Moro, Vargas e o irmão dele, Leon, tiveram 28 reuniões com o doleiro e receberam dele R$ 2.300.000. O Ministério da Saúde abriu hoje uma sindicância para apurar irregularidades investigadas na operação. Segundo a PF, a agência de publicidade que tem contrato com o Ministério e com a Caixa Econômica Federal cobrava por serviços não realizados. Os depoimentos da nova fase da Lava Jato começaram no fim de semana. Sábado foram ouvidos Leon Vargas e Hélia Santos da Hora, secretária do ex-deputado Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia. Ricardo Hoffmann, diretor de uma agência de publicidade com sede em Curitiba, e Ivan Vernon Gomes, ex-assessor de Pedro Correia. Na próxima quinta-feira devem ser ouvidos os 3 ex-deputados presos. Ayrton, essa operação está se ampliando, até porque a Polícia Federal pediu ou vai pedir ao Supremo, acho que pediu hoje ao Supremo para ter mais tempo para investigar um pouco melhor. Acho que já achou outros indícios e outras linhas de investigação, não é isso? Eu acho que por aí, a partir do Paraná, esse juiz Moro, ele é um trabalho fantástico. A semelhança que se fez na Itália, o juiz que acabou sendo assassinado, que obviamente não se mede isso e nem pode se comparar, porque lá tratava da máfia, né? Máfia composta de assassinos, praticamente assassinos, né? Então, esse juiz Moro presta um grande serviço. E acho que essa investigação, ela vai prosperar para várias áreas que têm poder público e têm ligações com esses grandes empreiteiros de obra. Nas várias áreas onde tem contratos de publicidades duvidosos, em áreas que até então não se imaginavam pudessem ser exploradas para apurar a corrupção. Porque a corrupção parece que é uma coisa endêmica nesse país. Pelo que se sabe agora, pelo que se vê, é uma coisa absurda. Agora, o juiz Moro fez uma observação nesse final de semana, que os jornais trazem, que ele diz, para Moro, políticos sob suspeita seguir na vida pública é inaceitável. Quer dizer, eu fiquei tirando, então, fiz uma ilação disso. O presidente da Câmara está sob suspeita? Tá, porque está lá identificado nas acusações que são feitas como envolvido no Lava Jato. O presidente do Senado está sob suspeita? Está. O juiz Moro está se referindo a essas pessoas? Com certeza, que eles estão em pleno exercício. E outros mais, que são dezenas de outros, que continuam em pleno exercício. E eu sempre defendi aqui que aquele que está sob suspeita deve levantar sua autossuspeição e assumir, dizendo o seguinte: vou me afastar do meu cargo até que sejam apuradas suspeitas contra mim. Dei sempre o exemplo do governo Itamar Franco,
quando o ministro Argrives se afastou e depois voltou quando não se apurou nada contra ele. Então, eu acho que o juiz Moro presta, além do serviço de investigar, presta serviço de alertar a sociedade. Por que esses estão sob suspeita, continuam nos cargos e ocupando espaço na mídia? Isso que é inexplicável, ao meu ver. Vila. Eu queria lembrar, nós ficamos aqui meses discutindo a lista do Janot. Poxa, o que falamos? Ela está no Supremo. 54. Sabe quantos foram ouvidos, você que nos assiste? 2. Foram ouvidos. Sequer teve início de investigação. Você imagina quando é que vai ser o julgamento? Quando vai ser aceita a denúncia e, a partir dali, é aberta uma ação penal originária? Quando isso vai terminar? Não vai terminar nunca. Então, se esperarmos a Suprema Corte, você pode tirar o cavalo da chuva, como de outras vezes o STF vai estar de costas para a nação. E já esteve desde o seu nascimento, no começo da República, quando foi criado a Suprema Corte Brasileira, que não havia no segundo reinado durante o Império. Segundo, nós dependemos da primeira instância, do juiz Sérgio Moro, da operação feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público e pelo Judiciário através do ministro Sérgio Moro. Isso é chave para reformar as instituições republicanas brasileiras. Então, aí na primeira instância, todo esse barulho que nós estamos vendo é por causa da primeira instância. Porque caiu nas mãos do Teori, ouviram? Do Teori Zavascki, que é o ministro do Supremo. 2, ouviram. São 54. Agora, do outro lado da Praça dos Três Poderes, tem a CPI da Petrobras, que inclusive amanhã tem audiência, na quinta também, na quinta deve ser o Luciano Coutinho, amanhã tem audiência e tal. O Luciano Coutinho é presidente do BNDES. O BNDES colocou 10 bilhões na refinaria de Abreu e Lula. 10 bilhões. E vai ficar a ver navios. Nós vamos ficar. Então, quando você olha para o Legislativo, de lá vai ser difícil encontrar. Se atravessa a rua, vai no Executivo, no Palácio do Planalto, você vai achar que vai sair alguma solução. Da onde nasceu a corrupção? Que vai combater a corrupção? Nós somos idiotas? Claro que não. Portanto, só resta uma saída, Will. Nós temos uma fratura na sociedade brasileira entre um governo antipopular, antidemocrático, antinacional e que hoje não tem legitimidade. E essa fratura está colocada entre as ruas e esse governo. A questão que se coloca é quanto tempo isso vai demorar. Se nós levaremos uma fratura cada vez maior, o que é péssimo para as nossas instituições, ou se encontraremos uma saída. E aí é chave, a questão da conciliação. A história brasileira teve vários momentos de conciliação, algumas vezes felizes, corretos. Outras vezes a conciliação significou a traição. Eu estou de olho, porque essa questão não está resolvida. Não pense que parou, que o PT não cedeu nada. Continua controlando a estrutura de Estado. Ele empurrou para o Levi administrar o cotidiano da economia e para o Temer alguns acordos na Câmara. A estrutura de Estado continua petrificada com o mesmo projeto criminoso de poder, segundo Celso Libero. Nós estamos de olho para ver o que vai acontecer. Então vamos ouvir aqui, vamos ver a posição dos nossos telespectadores, que já estão pedindo aqui. Vocês não estão falando nada nas redes sociais. O Roberto Miranda aqui, Ayrton, como se conseguiu desviar tanto dinheiro no Brasil sem ninguém perceber? É uma coisa surreal. E o José Márcio Carvalho, o Brasil tem um sistema montado para a corrupção independentemente de quem esteja no poder. Você fez um comentário aqui antes do jornal que você leu as pautas, você viu aí mais corrupções em várias áreas e tal. Você falou, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso país? Eu acho que essa panela teve tampada até pouco tempo atrás. De repente, começou a funcionar o Ministério Público, começou a funcionar a Polícia Federal, você não tem mais engavetador-geral da República, então as coisas começam a desbrochar. A sociedade passa a exigir mais, a imprensa com mais liberdade, embora às vezes liberdade se confunde na sua direção, mas com liberdade para publicar tudo o que quer e tudo que pode publicar, tem cumprido um excelente papel nesse sentido. Eu acho, o Vila falou agora há pouco da CPI, a CPI da Câmara. Eu fiquei muito chateado quando eu vi que os parlamentares da CPI decidiram não ouvir os empreiteiros de obra na CPI. Eu também fiquei estranhando muito quando o ministro Teori Zavascki, ele atendeu um pedido do presidente da Câmara, o Cunha, Eduardo Cunha, para não ser ouvido agora. Mas, como você estava falando sobre por que essas coisas demoram tanto, eu estou sem entender por que é que não se atende o pedido, porque se atende o pedido de uma pessoa que está ocupando um cargo de maior importância e simplesmente, não, tá bom, o senhor não quer ser ouvido agora, tá bom, não vai ser ouvido agora. Mas por que será? Por que uma pessoa não quer ouvir ainda enquanto as investigações estão em andamento? E talvez por que não estejam sendo ouvidos os outros? Porque ainda se espera, na minha opinião, que muitas outras delações possam surgir.
E as pessoas ficam com medo de depor no momento e depois aparecer um delator para contar o crime que essa pessoa que depois cometeu. Então é cautela. Não vou depor agora, vou esperar para ver. O que será que como é que ele chama lá, o do PMDB, né? Fernando Baiano? Será que ele vai dizer? Será que esse cara dessa grande empresa aí, que é o Gordão, que é o chefe da UTC, será que esse aí vai abrir o bico? Se ele abrir o bico, será que ele vai contar? Então, espera aí, vamos ver o que vai acontecer, depois eu quero ouvir. Agora, por que o ministro Zavascki atende e deve estar atendendo outros também? Por que atende isso, eu não sei. O que eu sei é que a coisa vai indo. Aos trancos aqui, aos trancos ali, mas vai indo. Essa condenação do juiz Rocha Matos, agora com essas investigações todas, eu estou achando que estamos no caminho certo. Eu acho que uma coisa importante que me irrita nos comentários sobre corrupção é dizer que o brasileiro tem o DNA de corrupto. Isso é uma coisa que me causa uma indignação. Foi citado o caso da Receita Federal. Uma das gravações, o pessoal dizendo assim, só os bobos, só os que pagam imposto de renda e tal. Justamente agora, quando nós estamos pagando imposto de renda. E somos nós. Né? Somos nós, né, que pagamos, que são descontados na fonte. Então, o que me irrita é dizer que o brasileiro tem... Não, essa estrutura política é corrupta. Segundo, pôr a culpa no determinismo ibérico. Dizer que a culpa é da colonização Portugal ou Espanha, durante um período o Brasil foi colônia espanhola, de 1580 a 1640, na União das Coroas Ibéricas, e depois só colônia portuguesa até 1808, até a chegada da família real, tá, quando termina, na prática, o sistema colonial. Então, a questão que se coloca é que essa tentativa de explicar a origem portuguesa, também o José Sócrates, primeiro-ministro de Portugal, está preso há 5 meses, William, há 5 meses, detido e sendo investigado por corrupção e evasão fiscal. 5 meses. Portanto, essa ideia de falar sempre tudo é assim, o Brasil sempre foi corrupto, não é verdade. Se você pegar a história do Brasil republicano de 89, se agravou isso a partir de 30. Claro, o Estado cresceu, conforme tem mais negócio no Estado. Antes era concessão de ferrovia, portos, que você fazia desvio, sacaneava tal, né? Pequenos desvios que ocorriam na alfândega tal. A partir de 30, o Estado cresceu. Tinha razões para crescer, inclusive para enfrentar a crise do capitalismo em 1929. Porém, ali criou-se uma estrutura de corrupção que tem de ser destruída. E é muito difícil. Agora, ela continua por uma razão, me parece fundamental, William, é impunidade. E o maior culpado disso é o Poder Judiciário. Eu já disse na OAB, quando nós fizemos aquele seminário dos 3 poderes da República, é o João Mangabeira, que eu estou usando, grande político baiano, jurista, ele dizia dos 3 poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, é o Judiciário que mais falhou. E, infelizmente, é o que mais, que até hoje é o que continua mais falhando em relação aos outros 2. A distribuidora de energia elétrica Light do Rio de Janeiro foi citada na Operação Zelotes por processos que somam quase R$1 bilhão. O valor aparece em trocas de e-mails entre 2 conselheiros do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que mostram tentativas de negociatas com empresas do setor de energia. A Light não comenta o caso. A Operação Zelotes apura compras de sentenças no CARF. O esquema permitia reduzir e até extinguir multas aplicadas pela Receita Federal mediante pagamento de propina. E o ex-juiz João Carlos da Rocha Matos foi condenado a 17 anos de prisão por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Mais de 19 milhões de dólares que ele depositou lá na Suíça devem ser repatriados ainda essa semana. O ex-juiz João Carlos da Rocha Matos movimentava contas na Suíça sem declarar a origem dos recursos à Receita Federal. Ele teve a ajuda da ex-mulher Norma Regina Emílio Cunha e do irmão dela. Apenas nesse processo, os procuradores identificaram a remessa de mais de 1.400.000 dólares ao exterior. O ex-juiz ainda pode recorrer em liberdade. João Carlos da Rocha Matos é réu em pelo menos outros 10 processos criminais que correm aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. Em um deles, ele é acusado de lavagem de dinheiro envolvendo a compra de 2 imóveis de luxo na capital paulista. De acordo com o processo, ele atuou em conjunto com a doleira Nelma Kodama, que está presa por envolvimento na Operação Lava Jato em Curitiba. Nelma chegou a declarar ao Ministério Público Federal informalmente que chegou a enviar 50 milhões de dólares a pedido do ex-juiz ao exterior. Que o juiz adquiriu através de operações de lavagem de dinheiro com a cooperação da Nelma. Um desses crimes foram 2 imóveis e corre o risco de prescrição, o que causa enorme preocupação ao Ministério Público.
Em 2003, Rocha Matos já havia sido condenado a 12 anos de prisão por formação de quadrilha e corrupção passiva, ao ser considerado um dos responsáveis por um esquema de vendas de sentenças judiciais. Ficou preso por 8 anos. O repatriamento do dinheiro da conta na Suíça só pode ser executado depois que um dos processos que o juiz responde transitou sem ter a possibilidade de recursos. Agora, a Suíça está prestes a enviar 19.400.000 dólares de volta ao Brasil. O que se espera é que no Brasil o crime passe a não compensar por quem o praticou, né? Não importa o cargo, não importa as facilidades, não importa o privilégio. Vila, esse... Elogiado, hein, William? Eu não entendi. Esse pessoal, esse trabalho, porque a gente critica muito a justiça, não é isso? Fala, tal, o trabalho do Ministério Público Federal realmente é brilhante. A gente fala, o dinheiro vai e não volta, não é isso? Voltou. Não voltou tudo ainda, não é tudo que a gente quer, mas, puxa, deve ser elogiado. E é um trabalho de anos, hein? E muitas vezes de formiguinha. E o que facilita, muitas vezes, eu falei outro dia com o Vladimir Aras, um procurador também do Ministério Público Federal, em Brasília, de ser chefe da cooperação internacional, ele dizendo que a delação premiada é que muitas vezes facilita. Não é o caso. Não é o caso aí, quer dizer, é um trabalho brilhante do Ministério Público Federal e a gente deve elogiar esse esforço de anos e de não desistir, porque, olha, você tem escritórios de advocacia, todo mundo tem direito à defesa. Ninguém está dizendo que é lei de Lynch, mas tem muitos escritórios especializados em segurar figuras como esse senhor. Ele não tem a questão hegeliana entre essência e aparência. A gente olha para ele e já sabe que a aparência é a essência, né? E tudo que ele fez. Quer dizer, quantas sentenças... Eu fico pensando, e para concluir, quantas sentenças esse senhor não vendeu? Quanta gente não foi prejudicada? Quanta gente não morreu por causa desse senhor? E é isso mesmo, né? O juiz corrupto é um negócio muito complicado. Como é que você descobre, pune? É um risco muito grande, né? Eu acho que, pelo que se tem de informação, são muito poucos os casos de juízes que foram pegos na prática da corrupção. Felizmente, para todos nós, não é? Porque se acontecesse com os juízes o que acontece com a classe política, esse país não teria mais estrutura para nada, os poderes teriam desaparecido praticamente, não é? Então, o judiciário é um sustentáculo desses poderes que mantém o equilíbrio entre eles. A todas as divergências e dúvidas entre os poderes acabam chegando no judiciário que as dirime, que procura estabelecer uma reação a isso. Mas é bom lembrar que, olha, de repente, você está se esquecendo do HSBC, com 6 mil e poucos brasileiros envolvidos em remessa legal de recursos lá para o exterior. Você está esquecendo do escândalo Metrotrens. Você está esquecendo da CARF, que agora sumiu. E se você somar tudo isso, William, nós vamos chegar a valores que não passam pela cabeça de ninguém. Se você contar qual é o país onde tem as pessoas mais ricas do mundo, se contar nesse país, que no Brasil há uma sonegação, ou seja, roubam, os que deviam apurar o recolhimento de imposto roubam, né? Porque tiram dinheiro do governo e beneficiam grupos e escritórios de advocacia. Por que eu tenho que falar de escritório de advocacia? Porque até agora não apareceram os escritórios. Então, são alguns escritórios, claro. Não são todos os escritórios de advocacia. Eu sou advogado. Quantas vezes encontrei algumas pessoas que me diziam, olha, tem gente que resolve a questão na Receita. Você trabalha com direito fiscal? Não, não trabalho. Pois é, porque tem gente que resolve o problema lá. Resolver é isso. Aí lá subornar. São 200 integrantes deste conselho, que serão em comissão de 6, 3 representantes do empresariado e 3 indicados pelo governo através do Ministério da Fazenda. Então, são 6. Nesse CARF, durante 17 anos, ficou como vice-presidente uma diretora, não é diretora, uma funcionária do Bradesco durante... chamada, aqui eu posso dar o nome, advogada tributarista Maria Tereza Martins, funcionária do Bradesco há 31 anos, atua no CARF há 15 anos. Estou dando o nome aqui, porque eu recebi isso aqui, a pessoa que me mandou isso aqui tem fonte correta, pude constatar. Então você percebe como é que a coisa vai? Se você vai destrinchar, eu acho que nós vamos ter que ir a fundo isso. E as ruas têm que estar intensamente mobilizadas para que a corrupção acabe nesse país. Ô Vila, eu estou vendo aqui, lendo algumas mensagens, por exemplo, o Vitor Hugo aqui falando que você nunca fala sobre essa operação Zelote. Citei antes da notícia vir, acho que você não ouviu, Vitor Hugo.
Você tem um belo nome, tem um grande escritor, Victor Hugo, tá muito popular no Brasil, inclusive acho que em certo momento mais aqui do que na França. A Rua do Ouvidor, quando ele morreu, ia chamar a Rua Victor Hugo, lá no Rio, que era a grande rua. Só lembrar, acho que você não prestou atenção, com todo respeito. Antes da notícia aparecer, eu já tinha comentado. Acabei de falar. Então, acho que há uma incompatibilidade, que você deve prestar, nesse sentido, um pouco mais atenção. O que eu disse, e acho que tem de pegar mesmo. E essa história de banco fazer parte de conselho, podia ser um mês. Foi 15 anos. Não. São empresários. Grandes empresários. Todos, Isso não pode ocorrer. Você tem de pegar funcionários de carreira, de reposição ilibada, né? Porque como que alguém, com todo respeito a essa senhora, que eu nem a conheço, vai julgar, por exemplo, uma demanda do Bradesco? Ela não vai se sentir impedida? E do Banco Safra? Viu uma pessoa do Banco Safra também? Não vai se sentir impedido? Então, alto lá, isso não pode. É necessário fazer uma limpeza de cabo a rabo, a começar pelos grandões. A decisão desse CARF, na hora que ela é decidido lá, você não muda nem na justiça. Então, isso que ela é terminativa. É terminal. É a última instância. Não pode. Imagina o poder. Você tem, se vocês são 3 empresários honestos que compõem, é só você corromper um do lado de lá, você já tem 4. Ou vice-versa. Entendeu? 39 integrantes de uma quadrilha que fraudava o seguro obrigatório DPVAT foram presos em 3 estados. 220 agentes da Polícia Federal participaram da operação em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Entre os presos estão policiais, empresários, médicos e funcionários de uma seguradora. O grupo usava laudos médicos e ocorrências policiais falsificados para receber o benefício pago a vítimas de acidentes de trânsito. As fraudes podem chegar a 28 milhões de reais. 2.000 famílias de movimentos que lutam pelo direito à moradia ocuparam 9 imóveis na região central de São Paulo. Os militantes disseram que os prédios estavam abandonados e que as famílias precisavam de um alojamento provisório enquanto aguardam uma moradia. Para a prefeitura, as invasões prejudicam a política de habitação e quem invade não tem prioridade no atendimento. 800 manifestantes acamparam perto da esplanada dos ministérios em Brasília contra o projeto de lei que transfere a demarcação de terras indígenas e quilombolas do Poder Executivo para o Legislativo. O grupo também pede o assentamento de famílias em terras griladas e a reforma agrária. Eles vão ficar acampados até amanhã. A seguir, o governo prepara aumento dos juros para a agricultura e os cubanos comemoram a reaproximação com os Estados Unidos.